Vamos lá, né? Semaninha difícil aí pro rádio, especialmente pro rádio mineiro, então eu já vou começar falando de um personagem que inclusive tem até uma grande importância aqui para a história do Rádio Amantes no Ar, mas isso eu vou falando mais adiante. Então morreu na manhã da última terça-feira o narrador esportivo Willy Gonzer, aos 80 anos, conhecido como o mais completo do país. Ele estava internado no hospital da Unimed em Belo Horizonte havia uma semana para tratar de uma pneumonia. O velório e o sepultamento foram na cidade de Belo Horizonte, onde o Willy Gonzer viveu seu auge profissional. Natural de Curitiba, ele começou sua carreira no estado natal trabalhando na rádio Marumbi, onde foi locutor de chamadas, radioator e animador de auditório. E logo ele teve uma chance de narrar futebol, substituir um companheiro que passou mal. E ele não deixou mais essa função nos anos seguintes, e ele fez grande parte da sua carreira, como eu já disse, em Belo Horizonte, trabalhando na Rádio Itatiaia. Ele chegou à emissora em 1979 e pouco depois foi designado narrador dos Jogos do Atlético Mineiro. A Itatiaia tem um esquema, então, um narrador apenas para os Jogos do Atlético e o outro narrador para os Jogos do Cruzeiro. O Ameriquinha Mineiro tem também o seu narrador, então é a forma de trabalho lá da área esportiva do Departamento de Esportes da Rádio Itatiaia. Antes disso, ele trabalhou em outros grandes centros do futebol e do rádio. No Rio de Janeiro, ele narrou pela Rádio Continental e pela Rádio Nacional. Em São Paulo, esteve na Jovem Pan, embora na biografia dele conste que ele narrou uma partida na Rádio Bandeirantes, mas ele fez grande parte da carreira dele na Rádio Jovem Pan. No Rio Grande do Sul, ele empunhou o microfone da Rádio Gaúcha. A serviço de todas essas emissoras, o locutor esportivo trabalhou em 11 Copas do Mundo. Ele deixou a Itatiaia em 2009 e foi curtir a aposentadoria em Alcobaça, na Bahia. Voltou ao rádio em 2015, quando atuou como comentarista e chefe de esportes da Rádio Inconfidência por aproximadamente 6 meses. E esta foi a sua última passagem pelo rádio. Em julho de 2015, se eu não me engano foi dia 27, Willy Gonzer foi entrevistado aqui pelo programa Rádio Amantes no Ar. Na época, o Atlético Mineiro havia conquistado o título da Libertadores e, na ocasião, ele destacou o papel da torcida na campanha histórica do clube e não deixou de falar sobre alguns aspectos do rádio esportivo. Eu queria que você pudesse colocar no ar, João, o trecho 1, que é o trecho da entrevista, e depois eu volto para falar um pouquinho mais da importância do Willy para o Rádio Amantes no Ar. Um minutinho só aqui. Até 2 minutinhos. Não, é um minuto só. Só. Então, isso é grande. É uma das notícias tristes do rádio brasileiro, a perda do Willy Gonzer. Ele teve uma pneumonia nos últimos dias. Ele ficou muito tempo internado no CTI do Hospital da Unimed. Nos últimos dias. Você vai lá, um narrador que é muito ligado ao Atlético Mineiro, né? Você passou vários anos aí pela Rádio Itatiaia, narrando os jogos do time. Na sua época, a emissora colocou você narrando os jogos do Atlético e o Alberto Rodrigues, o grande Alberto Rodrigues, narrando os jogos do Cruzeiro. É uma fórmula de sucesso, né, que deu muito certo e fez aí com que a Itatiaia fosse conhecida no país todo. Você acha que essa fórmula de separar um narrador para cada time daria certo em outros centros, tipo Porto Alegre, que tem uma rivalidade ferrenha entre Grêmio e Internacional, ou São Paulo e Rio de Janeiro, onde a coisa é mais pulverizada entre 4 grandes times? É verdade, a bipolarização que ocorre em termos de interesse do grande público em Belo Horizonte, claro que existe o América também, existe o Vila Nova, existem outras equipes do interior, mas a grande massa é dividida entre Cruzeirense e Atlético. Assim como em Porto Alegre, assim como em Salvador, né? E a gente então aí tem que, de certa forma, optar. E eu defendo particularmente, é uma tese minha, evidentemente, com a qual ninguém tem que concordar, que a coisa mais gostosa do mundo do futebol é exatamente poder torcer. Até eu faço isso vendo televisão, por exemplo. Um jogo de menor interesse, ou então um jogo do Campeonato Brasileiro de terceiros, às vezes de equipes de menor investimento. Eu prefiro, por um motivo ou outro, optar por torcer por um deles. Então acho que essa é a parte boa. E não me furtava isso mesmo quando narrando. Eu sei que o lugar comum, o que mais prevalece, a impressão maior, é aquela que diz que tem que ser imparcial, não sei o quê. Eu sempre deixei isso de lado. Com respeito ao adversário, eu sempre tive meu time de coração. Era Grêmio até chegar em Belo Horizonte, conheci a força do Atlético até aí,
E aí adotei o Atlético também, muito mais por causa do trabalho, né? Muito mais pela forma pela qual a direção da empresa se dispôs a me colocar, mas também porque muito viajei ao exterior com o Atlético, muitas e muitas viagens à Europa, por exemplo, nos anos 80 especialmente, em que, início dos anos 90 também, em que ainda os clubes brasileiros excursionavam logo depois que os europeus voltavam de férias, né? Aqueles grandes torneios de verão da Europa. Então eu fiz isso sempre com o Atlético, em lugares dos mais diversos, pequenos torneios como os grandes torneios da Europa. E me afeiçoei ao Atlético, a gente do Galo, a sua própria torcida. Recebi muito carinho de volta dessa torcida, de forma que hoje o Atlético é meu time do coração, assim como o Grêmio. Mantenho os dois no meu coração. E não me esquivo de dizer que quando narrava, eu torcia também. Sempre com respeito ao adversário, tanto é que até hoje, por exemplo, no caso de Belo Horizonte, torcedores do Cruzeiro me encontram e até hoje isso sucede e me dizem, eu me lembro bem de você com carinho, apesar de me fazer sofrer tantas vezes. E esse respeito faz bem pra gente, faz prova de que agimos com o coração. Eu não dispenso essa tese, a mantenho até hoje, acho que é correta e assim foi que a gente trabalhou. É verdade, até porque o adversário, ele é apenas adversário, ele não é um inimigo, né, William? O Rodney, exatamente, isso mesmo. O Rodney, eu só queria fazer uma pequena intervenção. Que voz maravilhosa do Willy. Willy, você tem uma voz maravilhosa, e vou dizer o seguinte, o seu timbre de voz me lembra um dos maiores locutores deste país, Antônio Celso. Você tem uma voz maravilhosa, Willy. Pois é, tá aí, com a participação do João Alckmin, a gente relembrou o trechinho da entrevista que a gente fez em julho de 2013 com o Willy Gonzer, e ele falou sobre esses assuntos, sobre essa questão de ser o locutor, entre aspas, oficial do Atlético, e também transmitiu partidas da seleção brasileira. No começo eu estava falando que ele esteve internado no hospital da Unimed, e nos últimos dias, antes da sua morte, houve uma mobilização para que fosse doado sangue, né, um procedimento para pacientes que estão na CTI, que de repente seja feita essa doação de sangue. Então, eu queria falar da importância do Willy Gonzer aqui no programa, no Rádio Amantes no Ar. Eu não era uma pessoa tão próxima do Willy, acompanhei o trabalho dele como narrador esportivo, mas, repetindo, eu não era uma pessoa tão próxima quanto eu sou de outros, aí, como, por exemplo, Flávio Araújo, que inclusive mora aí em São José dos Campos. Um certo dia eu tive uma ideia, até para passar para um camarada meu, de repente sugerir uma entrevista com ele, né? Então, até posso falar quem é, porque até não está mais na emissora, eu até tinha sugerido para o Vander Luiz, na época na Jovem Pan, para fazer uma entrevista com ele que trabalhou muitos anos na emissora, então quem sabe ia ser um programa bem legal. Eu passei o contato para o Vander Luiz, mas não sei por que motivo a entrevista acabou não rolando. Eu fiquei com aquele telefone, pouco tempo depois eu estreiei no Rádio Amantes no Ar. Aí, um dia qualquer, estava bolando a pauta do programa, pensei, vamos tentar chamar o Willy para falar aqui de rádio, e ainda havia aquele burburinho em torno do título do Atlético, e eu liguei para ele, combinamos a entrevista foi ao ar, então foram as duas únicas vezes que eu falei com o Willy Gonzer na vida. A primeira foi para combinar a entrevista, isso foi durante a semana, e no sábado, no dia em que a entrevista propriamente dita rolou. Naquela época o Rádio Amantes no Ar era veiculado no sábado. E foi um programa muito bacana, foi uma entrevista muito legal, e eu acho que foi a partir daí que eu senti, com poucas semanas de Rádio Amantes no Ar, que dava para fazer um programa falando sobre as coisas do rádio. Então eu sou eternamente grato ao Willy Gonzer, não tive a oportunidade de falar isso para ele, por isso que a gente tem que fazer as coisas em vida, né? Não tive a chance de voltar a falar com ele, mas eu quero deixar registrado isso. O Willy Gonzer realmente, embora, repetindo, eu não tivesse um relacionamento estreito com ele, mas ele teve uma participação, ele morreu não sabendo, mas ele teve essa participação muito importante na consolidação do programa Rádio Amantes no Ar. Isso então, foi em 2013, né? 2013.
Aí foi, João, não sei se você lembra, foi inclusive nessa entrevista, teve até no finalzinho uma saia justa, né, que eu perguntei para ele sobre a Elis Regina. Ele, o Willy Gonzer e a Elis Regina tiveram um romance, né, na adolescência, ainda em Porto Alegre. Lembro. Uma das passagens dele, e eu perguntei, né, se de repente aborrecia o fato de volta e meia alguém perguntar sobre a Elis Regina. Ele educadamente falou: não, eu não falo sobre esse assunto, eu estou à disposição para falar sobre qualquer outro assunto, mas esse assunto eu não falo. E aí, agora, nesses dias que se passaram, eu vi o Joseval Peixoto, né, o Joseval Peixoto falou sobre isso na Jovem Pan, e ele até contou de um caso, né, uma vez ele foi fazer, ainda em comecinho de carreira, ela foi fazer um programa lá na Bandeirantes e o Joseval era locutor publicitário. E durante o intervalo ele chegou para ela e falou assim: eu conheço o Willy Gonzer, eu sei que vocês namoraram. Aí ela pegou e fez assim. Então significa que realmente foi um romance muito ruidoso. Vamos ver se a partir de agora, né? Muito secreto. Muito secreto. Vamos ver se de repente agora, com os dois personagens já não estando mais aqui nessa dimensão terrena, a gente tenha acesso a mais informações sobre como foi esse romance. Mas fica aí toda a minha gratidão ao Willy Gonzer e aí a nossa lembrança desse magnífico narrador esportivo que trabalhou em 11 Copas do Mundo e também fez esportes olímpicos. Enfim, um grande profissional, João. Verdade. Quem mais morreu? Desculpa, João, tem um outro áudio, uma narração de gol dele, né? A gente pode passar em branco aí. Ele narrando o gol do Ronaldo, o segundo gol do Ronaldo, na final da Copa de 2002, na época que o Brasil ganhava da Alemanha, né? Na época que o Brasil não passava... Vai lá, Fofonha. O Roque Júnior meteu a bola para Cleberson, que esperto, vai para o ataque, ameaçou, dá para o Cadu, correu para o meio, o Rivaldo abriu as pernas, o Ronaldo bateu, gol lá dentro! O Brasil faz o segundo! Gol! Ronaldo iguala Pelé! Ronaldo mete lá dentro! 36 minutos, ninguém tira mais! Essa ninguém tasca! Esse caneco já é nosso! O Penta é brasileiro, meu povo! 2 para o Brasil, 0 para a Alemanha! Bola do barbante do gigante Khan! Olha a cara dele, Roberto! O Brasil já faz a festa do Penta! 2-0, fenômeno outra vez, jogada de Cleberson, que categoria, que assistência do Rivaldo, abriu as pernas, estava ele, fenômeno dominado, Ronaldinho, que toque sutil, o campo pulou, a bola passou e o Brasil explodiu mais uma vez de alegria. É o Penta, é o carnaval brasileiro. Ronaldo, fenômeno, explode o coração brasileiro de alegria pela segunda vez. Olha o Penta aí! Ronaldo Nazário de Lima, 65 jogos, 45 gols com a seleção brasileira, 12 gols em Copa do Mundo, 8 nessa e 4 na França. Ronaldo Nazário de Lima, de Belo Horizonte pro mundo. Ronaldo mexe, remexe, estremece, enlouquece a nação brasileira. O Brasil é penta, mancha a Alemanha de verde e amarelo. Ronaldo, Brasil 2, Alemanha nada. Meu amigo, nesse tempo a gente ganhava da Alemanha, né? Alô? O da equipe da Rádio Itatiaia para o gol do Ronaldo, e como a gente lembrou bem aqui, naquela época nós não passávamos vexame contra a Alemanha, e a narração do Willy Gonzer espetacular aí, com toda a emoção que o momento propiciava. João Alckmin.